ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo nas sinagogas pregava a Jesus, que este é o Filho de Deus. E todos que o ouviam estavam atônitos, dizendo: não é este que em Jerusalém perseguia aqueles que invocavam este nome? E para isso veio até aqui, para nos levar presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito, mas confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram o conselho entre si para matá-lo. Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas, tanto de dia como de noite, para poderem tirar-lhe a vida, tomando de noite os seus discípulos, o desceram dentro de um cesto pelo muro. Só até aqui. Curve a sua cabeça, meu lindo, minha linda, príncipe e princesa do Senhor. E eu quero estar orando por você em nome de Jesus. Meu Deus, que o Senhor venha nesta noite, assim como o Senhor já fez até aqui, abençoar ainda mais a vida, Pai, dos teus filhos. Nós cremos que o infinitamente mais é o Senhor que faz, o abundante mais é o Senhor que faz. E cremos, Pai, que se o Senhor nos trouxe até aqui, como trouxe o teu povo, é porque o Senhor deseja falar conosco. O Senhor já ministrou aos nossos corações, e podemos ministrar ao teu coração por meio dos louvores, mas cremos que o Senhor vai nos levar às águas mais profundas, e é isso que nós queremos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui, aplauda lindamente o nome do Senhor. Oh glória, aleluia. Meus lindos, o tema da ministração nesta noite é forte. Fala para o seu irmão: vencendo as ciladas do inimigo. Fala para o seu irmão: vencendo as ciladas do inimigo. Não é novidade eu falar para você, tanto porque é bíblico, como também porque nós sabemos disso, que Satanás, o inimigo das nossas almas, constantemente, ele prepara ciladas para tentar nos destruir. Principalmente quando nós estamos focados em um propósito que é de Deus e que vem de Deus. Você já percebeu que parece não, é verdade. Hoje você tem discernimento. Talvez na época você achava que era uma coincidência, mas quando você decide estar na casa do Senhor, jejuar por alguém, ou então realizar um sonho que Deus gerou no seu coração, e antes você não tinha coragem, e agora você está tendo a ousadia para empreender, mesmo em meio a tantas coisas adversas. Quando você decide lutar pelas pessoas que você ama, quando você decide jejuar, não, hoje haja o que houver. Eu lembro que o irmão falava: pode chover até canivete, eu vou estar na igreja. Você já percebeu que parece que naquele dia o aperto é maior, parece até que vem aquele esmorecimento, as batalhas no trabalho, as batalhas interiores, tudo uma tentativa do inimigo para tentar tirar você do propósito e do foco que Deus tem. E nós sabemos que muitas vezes ele alcança a vez dentro daqueles que dão brecha. Por quê? Porque a vida cristã, a vida daquele que segue a Jesus, nós precisamos entender duas realidades. Tanto nós vemos o Senhor dizendo: Jesus, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor motivando as pessoas a sentirem alívio na sua presença, como também o mesmo evangelho onde o próprio Jesus falou. Ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome consigo a sua cruz e siga-me. Então seguir a Cristo, estar com Cristo, tem o conforto de você poder remover o seu fardo tão pesado como ser humano, e ali o seu jugo, e poder desfrutar da leveza de andar com Deus, de viver um milagre, de poder ter paz mesmo nos momentos de adversidade. Mas ao mesmo tempo é necessário que você também negue-se a si mesmo, que muitas vezes as suas vontades, sabe, que não estão inclinadas para aquilo que Deus quer, elas sejam crucificadas. Não é orar quando dá vontade de orar, não é adorar quando dá vontade de adorar, não é vir para a igreja quando dá vontade de vir para a igreja. Nem todos os dias você faz o seu trabalho ou
executa uma obra que você quer fazer ou ama fazer. Muitas vezes é necessário você fazer. Não venha me dizer que você ama trocar um pneu de um carro furado. Não venha dizer que você ama, talvez, procurar algo que você precisa para levar para o cartório, para levar para alguém, que o documento não está sendo encontrado e você atrasou e está procurando em casa. Então tudo isso são desconfortos que, por mais que você viva, são necessários. Por quê? Porque são compromissos, são disciplinas. Quantos aqui na fase escolar, meu Deus do céu, eu escuto isso das minhas filhas e minha esposa, exatamente sobre a escola. Eu não queria ir hoje, eu falei, não, mas tem que ir. E a gente ali estabelece algumas coisas para elas, e até contamos as nossas experiências quando estudantes. E a gente sempre fala, olha, vocês vão ter saudade disso aqui, porque essa fase ela é maravilhosa. Porém, todos nós temos desafios, mas a vida cristã, assim como tudo na vida, é também fundamentada em princípios e disciplina. Você não vai fazer o que você quer fazer, você vai fazer o que é bom para você, o que agrada a Deus, aquilo que vai te conduzir ao centro da vontade do Senhor. E quando você se decide a se disciplinar, diga assim para o seu irmão, diga aí, o diabo fica furioso. Fala para o seu irmão, o diabo fica furioso, mas ele só tem o trabalho de se levantar para cair. Por quê? Porque a palavra do Senhor nos diz, e João declarou nas suas cartas, em uma das suas cartas, preste atenção, porque é um dos versículos mais fortes, que Satanás é mentiroso, e ele veio para roubar, matar e destruir, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer, destruir as obras de Satanás. Quantos creem que aquele que habita em nós, está em nós, é mais poderoso do que aquele que está no mundo? Diga aleluia! Então Saulo acaba de se converter, aquele homem jovenzinho criado aos pés de Gamaliel, uma das melhores escolas linguísticas daquela época. E de repente, por que Saulo de Tarso? Porque vinha da cidade de Tarso, um jovem que foi criado e que ao mesmo tempo tinha a confiança dos sacerdotes, dos líderes da sinagoga, daqueles que não eram cristãos, mas que defendiam simplesmente a Torá. E ele começou em Jerusalém a perseguir aqueles que defendiam o Evangelho, porque caminharam com Jesus, viram o que Jesus fez, foram alvos dos seus milagres, das suas maravilhas, da sua autoridade, do seu poder, receberam de Deus através dos discípulos. Então começou um período onde houve uma manifestação por parte dos judeus, deliberada também por Saulo, onde eles começaram a matar ali os cristãos que estavam defendendo a sua fé, professando a sua fé. E diz a palavra que Saulo foi um dos responsáveis pela morte de Estevão, ali um jovem que foi levantado cheio do Espírito pelos próprios apóstolos para pregar o Evangelho. Então toda árvore que dá fruta, é óbvio que ela vai ser apedrejada, é óbvio que você vai sentir que Satanás está tentando te resistir, desmotivar, e ele sabe qual é a área da sua vida onde ele pode tocar, e ele diz, é aqui que eu vou tocar naquela ferida. Por quê? Porque se eu tocar nessa área, eu vou desestruturar ela, eu vou desestruturar ele. Então de repente Saulo começa todo esse processo de perseguir os cristãos. Aí ele pede autorização aos principais das sinagogas para ir até Damasco, no mesmo propósito de perseguição, de morte, de induzir. E o que era pior de Saulo era que ele muitas vezes era camuflado. Ele era o mandante, as pessoas executavam, mas a sua influência e aquilo que ele falava levava as pessoas a rejeitarem a fé pregada pelos verdadeiros cristãos. Mas é interessante que no capítulo 9 nós vemos a linda conversão de Saulo, quando ele vai para Damasco, e de repente, quando ele está no caminho, eu sempre brinco que muita gente diz que ele caiu do cavalo. Não está escrita a expressão que ele estava no cavalo. Ele poderia estar no jumento, ele poderia estar ali no camelo, mas ele estava em algo, é óbvio que sim. E diz a palavra que se manifesta a luz para ele. E quando a luz se manifesta,
Naquele momento ele perde a sua visão e ele cai do lugar onde ele estava. E ali o Senhor fala com ele, dizendo: por que você me persegue? E ali ele diz: mas quem é o Senhor? E ali o Senhor diz: olha, você está me perseguindo, porque se você persegue os meus, você está me perseguindo. E ele tem ali um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus, onde a sua visão terrena é tirada para que os seus olhos espirituais fossem abertos. Naquele momento, porque não é aqui exatamente que eu quero pregar, na conversão de Saulo, mas eu quero migrar para aquilo que Deus tem para nós nesta noite. Então exatamente ele é conduzido até Damasco, a casa de Judas. Não Judas Iscariotes, que já estava morto, já tinha se suicidado. Outro Judas, Judas de Damasco, onde ali ele fica por 3 dias. E Ananias, que era um discípulo, ele estava orando ao Senhor, o Senhor manda ele ir até a casa de Judas, e ele fica temeroso: como é que eu vou? Este homem é um assassino, ele perseguiu a igreja, ele está perseguindo os cristãos. E o Senhor disse: olha, vai, porque ele convém saber que é um vaso escolhido, e saber também como é ser perseguido, porque professa o meu nome. Ele é para mim um vaso escolhido. Vá, porque eu já falei com ele que você ia. Você vai orar por ele, você vai impor as mãos, as escamas cairão dos seus olhos. Então ele já chega, Ananias, na casa de Judas de Damasco, já profetizando, cumprimentando com a paz. E Saulo sem comer até então, até a experiência que ele teve até aquele momento, e também sem ver, sem enxergar. Então ele ora por ele, e experiências fantásticas acontecem, onde ele é batizado, onde ele é cheio do Espírito, onde as escamas caem dos seus olhos, onde ele pôde ali comer, ali ele foi tratado por Deus. Ali o Senhor começou uma grande obra na vida de um homem que seria um revolucionário por meio do Evangelho de Cristo na sua geração. E é interessante que, onde é que ele começa a pregar o Evangelho? É aí que eu quero entrar, em Damasco. Foi o lugar para onde ele foi conduzido. E quando ele chega em Damasco, que ele passa aquele tempo na casa de Judas, que ele sai, ele começa a entrar nas sinagogas, nos lugares, e todos temendo, achando que se tratava de uma perseguição. Mas não, se tratava de Deus transformando a vida de um homem para transformar outras pessoas. E diz a palavra que, pregando o Evangelho, os judeus que estavam ali, e todos começavam a confusos, dizer: não era aquele que perseguia os cristãos lá em Jerusalém? Por que ele está aqui? Será que isso aqui não é uma farsa? Vamos conjecturar. Será que ele não está aqui disfarçado de cristão para poder nos matar? Eu não acredito nesse homem. Ele fez tanto mal, ele perseguiu tanto, que nós não acreditamos que este é o mesmo. Mas ele literalmente estava irreconhecível. Diga para o seu irmão, diga: ele estava irreconhecível. Primeiro princípio que eu quero que você entenda: como é que eu venço a cilada de Satanás? Como é que eu luto contra ele? Primeiro princípio é: deixe que Deus, por meio do tempo, revele os frutos dele através da sua vida. Não é você que se justifica, não é você que vai continuar se desgastando, se matando, se acabando, para provar que é um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, uma nova pessoa. É Deus que te respalda. Contra a unção de Deus na vida de uma pessoa, ninguém tem que questionar. Por quê? Porque a azeitona vem de onde? De onde vem a azeitona? É oliveira, pastor, isso mesmo. De onde vem o azeite? Da azeitona. De uma mesma fonte não pode jorrar água amarga e água doce. Então diga para o seu irmão, diga: você vem da videira, que é Cristo. Diga: a videira produz uvas. Diga assim: Deus está trazendo um tempo de vinho novo sobre a tua história, sobre o teu ministério, sobre a tua casa, sobre Caruaru e sobre o Brasil. E se você crê, joga a mão para o alto e aplauda lindamente ao Rei da Glória. Oh, aleluia, 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 aleluia. Tu és maravilhoso, Jesus. Tu és lindo, tu és bendito. Então naquele momento,
O homem que foi para matar, ele se esforçava para falar do Senhor, mas não acreditavam. Pelo menos aqueles judeus. Diga ao seu irmão, diga: o que está matando você é carregar um fardo que não é seu. Sabe o que está acabando com você? É que você assumiu uma responsabilidade que não é sua. Você pode orar pela sua família, você pode orar pelos seus amigos, você pode orar pelas pessoas, você pode ajudá-las, mas Jesus, Ele morreu, pagou o preço por mim, por você. Mas Ele disse: a cruz também é individual. Cada um tome a sua cruz e siga-me. Filho de crente não é crentinho não. Filho de peixe pode ser peixinho, mas cada um tem que ter a sua experiência com Deus. Se a esposa não quer, o marido tem que querer o Senhor. Se o marido não quer, a esposa tem que querer o Senhor. Não é para deixar, jamais, mas é para entender que a vida com Deus é pessoal, individual, e ela não pode ser aberta a mão por nada daquilo que aconteça nessa terra, por nenhuma proposta. Fulano de tal não quer vir para a igreja, eu vou. Essa pessoa não quer adorar, mas eu vou adorar. Essa pessoa não quer mudar, mas eu vou mudar. Se você não está conseguindo mudar alguém, então deixe Deus mudar você, para trazer uma blindagem a ponto de você não sentir nenhuma dor quando aquilo que é feito para tentar te ferir e te machucar, você vai olhar e vai dizer o seguinte: isso não me fere mais, isso não me dói mais, porque Deus já me curou. Você é a carta que o mundo lê. Nós temos a mente de Cristo. Pare de se justificar, pare de se explicar, pare de carregar um peso que não é seu. Está endividado e lotado. Por quê? Porque alguém foi imprudente e fez isso com você. Hoje à tarde mesmo eu tive que tomar um posicionamento em relação a uma rota das minhas filhas, porque foi bem cheia a tarde, tive que levar a dentista, eu tive que levar elas para fazer o ingel, então foi aquele corre-corre tudo extremo, e o trânsito de Caruaru. Então os profissionais começaram a modificar os horários. Olha, eu ainda estou com um cliente, não, eu ainda estou com um paciente. Eu digo: meu Deus do céu, e agora? Como é que eu vou fazer? Porque como organização, eu, a minha esposa, meus pais, a gente faz uma pré-agenda para que a gente consiga dar conta daquilo que a gente tem que fazer naquele dia, mas imprevistos acontecem. Aí a minha filha falou: pai, eu queria tomar um banho na casa de vovó, que está mais perto aqui, porque o dentista era perto. Então eu tomo banho e eu volto. Eu falei: filha, se você for tomar banho agora não vai dar tempo, você tem um cabelão, eu já conheço você, desembaraça tudo. Vamos primeiro exatamente nesse compromisso, e depois eu trago vocês, ou vocês vão para casa, a gente vai para casa, vocês tomam banho. E naquela hora ela falou: não pai, então eu não quero mais não fazer a unha hoje. Eu falei: você vai fazer suas unhas sim, e quem manda sou eu, e a rota quem vai fazer sou eu. Mas pai, eu não tenho culpa porque as coisas mudaram. Eu digo: você não tem culpa, mas aqui a palavra de autoridade dentro do carro ainda é a minha. Aí no final, antes de vir para a igreja, eu falei: Lorena, deu certo ou não deu? Ela disse: deu papai, muito obrigado por tudo. Aí eu disse: sabe por quê? Porque a palavra que Deus ministrou ao meu coração prevaleceu. Eu não estou falando isso para você para dizer que eu sou o cara, não. Eu estou dizendo a você que quando a voz de autoridade do céu soa na terra e ela prevalece, tudo termina bem, porque o Senhor diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, se o imprevisto acontece, se as circunstâncias vêm, se alguém não quer mudar, você não tem a ver com isso. Em nome de Jesus, continue na fé, continue focado. Deus vai te respaldar por meio dos seus frutos. A voz que vai prevalecer na terra é a voz do céu. Você crê nisso? Quando eu me referi, eu só me referi por ser a figura de autoridade no meu lar, para exemplificar para você que a figura de autoridade sobre nós é Deus. Amém? E olhe que como ser humano e como homem eu falho, eu erro, não posso nem me comparar. Mas o Senhor é infalível, é inerrante.
Então, primeiro princípio, para vencer as ciladas, que a maior cilada é a cilada emocional. Fala para o seu irmão, é a cilada emocional. Antes de Satanás acabar com você, ou tentar acabar do lado de fora, ele tenta destruir você interiormente, destruindo a sua mente, o seu coração, e o que você mais ama, ele vai tentar tocar. Mas diga para o seu irmão, diga, está repreendido em nome de Jesus. Diga, está repreendido. Está com medo de repreender o cão? Vamos lá, diga, está repreendido em nome de Jesus. Amém? Então Saulo tentava se explicar, mas não dava jeito, porque as pessoas não estavam acreditando. Mas ele sabe a experiência que teve, ele tinha convicção. Segundo princípio, para você vencer a cilada de Satanás, ele vai ficar até confuso, é que quanto mais ele tentar te destruir, mais você se fortalece. Mas Deus te fortalece. Quanto mais ele diz se cale, mais você abre a boca e fala. Quanto mais o inimigo soa na sua mente e desista, você vai e avança. Quanto mais o inimigo ele diz abra mão, mas você segura na perna do anjo e diz eu não vou deixar você ir até me abençoar, como Jacó ele fez. Então em nome de Jesus, é o que eu sempre digo, o que não te destrói te fortalece. Então permaneça na força e no poder de Deus. Se você crê, diga aleluia. Porque a palavra diz que as armas da nossa guerra e milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas, sofismas, pensamentos e tudo aquilo que se levanta contra o conhecimento do Senhor. Se você crê que é assim, diga aleluia. Não estão acreditando em mim, pastor. Está tão difícil. Quem precisava acreditar em você, continua acreditando e investindo em você. Quem podia te transformar, te transforma todos os dias, porque você se permite. E tem um coração quebrantado. Tem falhas, tem, e vai continuar tendo até Jesus voltar. Mas somos aquele barro que não abre a mão de estarmos ali na roda do oleiro. Senhor, se eu for quebrado, se eu errar, me refaz, me desfaz e me refaz. Venha me reconstruir. Eu sou uma obra em andamento. Eu estou subindo os degraus da fé e da tua presença. Eu não sou perfeito, mas aquele que é perfeito, ele habita em mim. Ele se revela por meio de mim. Ele fala por meio de mim. Ele abre os caminhos e prometeu estar comigo todos os dias, até a consumação dos séculos. Se você crê que é assim, diga aleluia. Eita glória, aplauda lindamente ao Rei da Glória. Então de repente, quanto mais muitos não acreditavam, mais Saulo pregava. Terceiro princípio, tramaram uma cilada contra ele. Vamos pegá-lo, porque vai chegar para ele, ele vai tentar fugir. Então vamos cercar as portas, vamos colocar guardas nas portas. Só que a cilada, que era uma emboscada, que parecia ser algo oculto, veio até Saulo. Diga assim para o seu irmão, diga, Deus vai te dar discernimento. Diga para o seu irmão, diga, sabe por que você está passando pelo que você está passando? Não, peraí, fala com fé. Sabe por quê? Está ouvindo bem? E tá bom o som aí atrás? Para mim está só um pouquinho abafado. Abre um pouquinho para mim, pronto. Diga para o seu irmão, diga, até agora, meu lindo, colocou mais agudo, perfeito. Diga para o seu irmão, diga, até você ficar com os olhos fechados. Fala para o seu irmão, fala. Diga, o inimigo pode tentar te confundir, mas quando Deus abrir os seus olhos, diga para o seu irmão, como Ele está abrindo nesta noite, Deus vai te dar a revelação do perigo. Deus vai te dar a revelação de quem você é e daquilo que Ele é através da tua vida.
e toda trama, toda ação do inimigo contra você, contra o que você ama, contra a sua casa, contra os seus, já foi aniquilada e destruída pelo poder do nome de Jesus. Você é um trabalhador, uma trabalhadora, e Deus vai suprir cada uma das suas necessidades. O diabo não vai levar a sua saúde espiritual, nem mental, nem física, porque Deus é aquele que traz discernimento, e Ele é o Deus de livramento. Se você crê, diga aleluia. Então chegou até Saulo. Chega aquele momento, meu pastor, que parece que o inimigo nos faz acreditar que tanto esforço não serviu de nada. Vou contar uma história para vocês aqui, até foi engraçada, mas a gente subestima muitas vezes uma criança, que ela não está ouvindo um adulto, que ela não está prestando atenção. Há anos atrás, um menino que eu só lembro de Marquinhos, bem esperto, bem ativo. Os seus pais amavam nossa igreja, não estão hoje conosco, exatamente porque foram morar em outra cidade em virtude do trabalho. Ele foi transferido. Mas eu estava na porta abraçando, e de repente, eu sempre falo meu lindo, minha linda, meu príncipe, minha princesa. Aí, no momento que eu estava na porta, vi um casal de idosos saindo aqui da igreja, e eu, que príncipe e princesa, deu um cheiro na cabeça dela e dele, e disse: que coisa tão linda vocês dois. Eu falando ali de mãos dadas, e aquela coisa linda. Aí o menino pensou alto, 4 para 5 anos: ô mãe, o pastor está dizendo que uma véia feia dessa é bonita, é linda. Menino, pastor, não leve em conta. Eu digo: não, descanse. Aí eu falei: vem cá, e chamei o nome dele. Aí eu disse: olha, tem alguém que você ama na sua família, que brinca com você, está ali com você? Me abaixei até ele. Ele disse: tem, é a avó da minha avó, ela já é bem velhinha. Eu falei: ela é bonita? Ele disse: é não, é feia, e quando fica sem dente é mais feia ainda. Então já entendeu tudo. Eu falei: mas o que que ela faz com você? Ele disse: ela assiste comigo, ela faz aviãozinho de papel. Aí eu falei para ele: tá vendo como ela é linda? Ela pode não ser linda no olhinho dela, na boquinha dela, porque já é idosa, mas veja como o coração dela é lindo. Ah, pastor, então o senhor diz que o coração daquela velha, daquela mulher de idade, eu falei para ele, né? Era o Iguinho, não tem problema não, porque depois a gente já brincou sobre isso. Igor eu chamava de Iguinho. Então, eu digo: é a beleza do coração. Então naquele momento, eu pensei, eu digo: meu Deus, não foi pela esperteza dele, mas eu estava aqui abraçando as pessoas, e ele estava aqui brincando. Ninguém tinha noção de que ele estava atento, ouvindo o som da minha voz. Parecia que ele estava intertido em outra coisa, e no automático saiu. Você já teve aquela impressão: meu Deus, parece que eu estou falando com a parede, não está entrando. Foi a sensação que eu tive com aquela criança naquele dia. Eu digo: não, minhas filhas hoje trazem recordações. Eu falei: filha, tu lembra, filha, disso? Hoje eu esperando a Sofia na manicure: pai, o senhor lembra daquele penteado que o senhor fez em mim uma vez aqui, de lado, parecendo a Bela, lá do filme da Bela e a Fera? Eu falei: você lembra, filha? Sua mãe fazia, não. Minha esposa sabe fazer trança raiz, essas coisas, mas eu fazia o básico. Mas ela amava, jogava, puxava o cabelo dela para cá, fazia um pitó aqui, só um pitó de lado aqui. Ela se achava a Bela do desenho, Sofia, a minha Sofia. Então ela lembrou hoje, e eu fico vendo assim: meu Deus, que coisa tão linda. É que a gente subestima uma criança achando que ela não está percebendo o que está acontecendo, mas na hora certa ela manifesta, e você vê que não passou batido. Então muitas vezes Satanás nos faz acreditar que aquilo que nós estamos fazendo para Deus ou em Deus não está gerando frutos, que nós não teremos nenhuma proteção. Ou seja, Saulo estava pregando. Onde é que isso entra na mensagem? É que Saulo estava pregando ali em Damasco, e as pessoas tentando matá-lo, vigiando a porta. Mas de repente ele viu que tudo
aquilo que ele fazia em Deus e que Deus fazia através dele tinha frutificação. Porque quem é que chega com um plano? Não vai sair pela porta, mas vamos descer pelos muros. Já preparamos o cesto. Os discípulos que foram alcançados pelo Evangelho de Cristo, que Paulo pregava, que ainda era Saulo, que estavam ali em Damasco. Ou seja, no momento certo, na hora precisa, ele viu que aquilo que ele estava fazendo em Damasco, que era pregar o Evangelho, estava frutificando. Porque na hora do aperto, na hora que você precisa de um socorro, é que você vê onde estão os verdadeiros amigos. Quem é, quem não é, quem tem, quem não tem, quem ama, quem não ama. É na hora que você diz: não tem porta para passar, não tem lugar para sair. Minha vida não tem uma janela para oxigênio entrar. Aí chega alguém que você um dia plantou uma semente de oração, que um dia você plantou uma semente de atitude, e diz: você não viu, mas eu tenho a estratégia. Você pode descer pelos muros, mas como assim? Já preparamos até a estrutura que você precisa. O cesto, diga assim para o seu irmão, diga: Deus prepara tudo, até gente para te salvar. Não estou falando de salvação para a eternidade, mas de salvar de ciladas. Diga para o seu irmão: não acredite no diabo. Às vezes você ora aqui, aí chega um enviado do cão, ou então na sua mente não está passando do teto a oração. Realmente não estou orando para o teto. Diga assim para o seu irmão: oração não vai para cima, diga: vai para dentro. Porque Deus não está no teto, Ele habita em você. Você está entendendo? Você fala com Ele dentro de você. Diga para o seu irmão, diga: oração não vai para o teto não, diga: vai para o teu interior, porque Ele decidiu, diz a palavra, tabernacular, fazer morada em mim e em você. Deus disse: eu não habito em templos feitos pelas mãos dos homens, mas eu habito em pessoas. E essas pessoas se chamam Igreja do Senhor Jesus, onde Cristo disse: eu sou a pedra de fundamento, e contra a minha igreja as portas do inferno, não é hoje nem amanhã, é jamais prevalecerão. Se você é essa igreja triunfante e forte, aplauda o Rei da Glória e diga aleluia. Você vence a cilada. Penúltimo princípio: não acreditando na mentira que ele te conta. Você pode não ouvir isso na voz de alguém, ou pode não ler numa mensagem, mas ele soa no seu ouvido, e tudo aquilo que você está fazendo não tem frutificado. Mas no Salmo diz que quando nós lançamos o pão sobre as águas, pode levar muitos dias, mas depois de muitos dias nós o acharemos. A Bíblia diz lá também em Eclesiastes que há tempo de plantar, tempo de colher, há tempo de ajuntar, tempo de separar, há tempo de plantar e arrancar também o que foi plantado. Há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Tudo Deus, Ele fez formoso no seu devido tempo. Eu não sei a estação que você está vivendo. Talvez hoje seja a estação da frustração e da mentira, onde Satanás soa no seu ouvido. Tanto trabalho em Damasco, passar pelo que você passou, se esforçar como você se esforçou, e olhar hoje para o contexto à sua volta e ver que nada mudou. Mas à noite, no escuro, quando todos dormiam, mas as portas eram vigiadas, onde, vamos colocar, no momento de escuridão, de trevas, Deus tem um plano B. Deus mostra que para viver livramentos nós não precisamos de uma porta, porque nós temos a porta que é Ele. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas, e aquele que entra pela minha porta, entra para o meu rebanho, para o meu aprisco. João capítulo 10.
As minhas ovelhas escutam a minha voz e me seguem. Você não precisa de porta, você tem a porta. Fala para o seu irmão: você não precisa de porta, você tem a porta. No momento da escuridão, Deus não mostra a porta, Deus mostra o cesto. Deus mostra que existe a possibilidade de sair da zona de perigo sem passar pelo lugar que todos esperam que você vai passar. Sabe o que é que muita gente espera de você no futuro, pelo que você está passando hoje? Uma depressão profunda, uma enfermidade que vai te matar. Que pastor Everton já contou aqui o testemunho para ficar registrado, para quando ele contar da cura total, já está gravado. Não andamos por vista e sim por fé. Então de repente, o Senhor na escuridão, Ele promove os maiores livramentos. É você olhar assim: você está comigo? Esse discípulo aqui, é sério? Trouxe cesto para mim, eu não sabia. Você só sabe quando está no escuro, quem está com você ou não. Você só sabe quando você não tem perspectiva de saída. E o último princípio é esse: você só vai saber quem são as pessoas de Deus para estarem do seu lado ou não, quando a escuridão ela vem. Porque elas serão a chave que não vão abrir a porta, mas que vão te levar para o lado de fora da zona de perigo e do que ameaça tirar a sua vida. Elas serão a chave. Se é para colocar porta, então vamos colocar também, que vão abrir a porta para que a luz possa entrar. Só na escuridão é que você vai ver aqueles que sempre te amaram de verdade. Você não entendia esse amor. Aqueles que sempre te abraçaram e você não entendia. Porque quando a gente está dentro de uma situação, a gente parece que fica cego. A gente não consegue ter a dimensão daquilo que está acontecendo. E Deus permite circunstâncias para que você saiba o quanto você é amado, quando você é amada. Que não foi em vão tudo que Deus fez em você, tudo que você passou, tudo que você se esforçou. Por que eu estou falando isso? Porque foi Deus que fez, foi. Mas a Bíblia também fala de um esforço de Saulo, e esse esforço não deve deixar de existir em nós. Precisamos nos esforçar sim, para estarmos na igreja, para buscarmos a Deus mesmo quando tudo é contrário. É a disciplina, é o que eu falei no início. É a voz do céu que comanda a terra, e não a da terra que comanda o céu. Não é a cultura que se submete à palavra. Diga para o seu irmão: é o seu coração. Fala para o seu irmão: é o seu coração. Eu não vou por causa da cultura do São João, não dá para chegar, é muito carro, é muita gente. Diga assim para o seu irmão: diga, pare de colocar desculpa na cultura. Diga: é o seu coração. Quando eu viajei para Goiânia com minha esposa, nós andávamos 4 quarteirões, pegávamos 3 eixões para poder chegarmos na igreja. Eu quero dizer uma coisa para você: quando nós queremos algo, não tem distância, não tem limite. Você se esforça, você se empreende, você se entrega. Por quê? Porque você ama. Sabe, quando você ama um filho, quando você ama uma pessoa, você não vai esperar receber nada em troca para poder dar. Você ama de maneira incondicional. Você faz sem esperar ouvir, você faz sem esperar receber. Não crie expectativa no mundo, mas lance a sua esperança no coração de Deus e faça como Abraão. Isso é forte. Creia mesmo contra a esperança. Creia mesmo quando tudo é contrário. Creia mesmo quando tudo está diferente daquilo que você imaginava, daquilo que você esperava à sua volta. Quantos são aqueles que creem? Digam aleluia. Você vence as ciladas quando você entende que você nunca precisou das autoridades de Damasco para ser quem você é.
Você nunca precisou. Deus usou pessoas, usou. Mas não é em primeiro lugar por causa delas que você está de pé. Você já percebeu que se alguém não estiver hoje com você, Deus vai levantar alguém que esteja, mas Ele não te deixará só. Você já viu isso? Então de repente, diz a palavra que Ele desceu pelo cesto que os discípulos prepararam e foi até Jerusalém. Muitos não acreditaram em Jerusalém, no texto que segue, mas Barnabé foi até os discípulos, apóstolos que andaram com o Senhor e contou toda a história. E ele passou a caminhar com os apóstolos, continuou pregando o Evangelho. Muitas vezes nós somos testados na nossa resistência também. Diga assim para o seu irmão: você pensou que era fraco, né? Ou fraca? Fala para o seu irmão. Vá. Não, quem é fraco é você que falou, porque nem a voz saiu. Vamos lá, diga assim para o seu irmão: você pensou que era fraco. Pronto, mais forte. Pronto. Vamos impostar a voz, vamos lá, falar assim, impostado. Vamos lá. Sente direito na cadeira, porque o diafragma está pronto. Sentou? Ok. Diga para o seu irmão: você pensou que era fraco, mas no momento da sua fraqueza, você descobriu quem é a tua força e quem é forte através de você. Quem está contigo? O discernimento vem na escuridão. O discernimento vem quando tudo é contrário. O discernimento vem quando não tem porta. O discernimento vem quando tem passagem. O discernimento vem quando tem saída. Como é que você vence as ciladas do inimigo? É entrando ou passando pelo lugar que Deus vai te mostrar. E este lugar é totalmente incomum. Ninguém imagina, ninguém espera que é por lá que Deus tem um livramento para você. Ninguém espera que é aquela pessoa que Deus vai usar para te abençoar. Ninguém espera que vindo de onde você veio você vai prosperar. Ninguém espera que vivendo o que você viveu você vai ser um vencedor e uma vencedora. Não! Por quê? Porque muita gente se habituou a enxergar entradas e saídas pela porta. Diga para o seu irmão, para a gente fechar aqui, diga: mas eu tenho um Deus estratégico. Diga para o seu irmão, diga: o meu Deus é fantástico. Agora fala assim para você, diga, vou usar uma palavra que é até bem simples, que até a criança vai entender. Nosso Deus é criativo. Ele cria possibilidades, Ele mostra passagens onde você nunca imaginou. Eu posso fechar aqui dizendo só uma coisa para você. Para ver o cesto que vai subir, para você descer, e o que Deus vai fazer, quando a escuridão vier, não durma. Diga para o seu irmão, diga: não durma. Saulo não estava dormindo, ele estava acordado. E ele viu os discípulos chegando. Diga para o seu irmão: não durma. Não durma, vai chegar socorro. A escuridão vai atrair o seu sono espiritual. A escuridão vai atrair o seu sono emocional. Mas não durma. Pessoas que te amam estão chegando com cestos para te salvar. E se você dormir, você não vai conseguir ter percepção do que Deus vai fazer, ter a dimensão do que Deus vai fazer. Porque você não dormiu. Diante do que você tem enfrentado, é que você está na igreja hoje. E esse cesto chamado Palavra de Deus, que Deus está usando a minha vida, está te edificando, está chegando até você. Porque na escuridão que você está vivendo e no problema que você está enfrentando, você decidiu não se entregar. Eu vou para o culto do renovo hoje, custe o que custar, fazendo frio ou calor, com trânsito, sem trânsito, do jeito que for, eu estarei lá. Quantos creem que Deus honra a nossa atitude, a nossa fé? Diga aleluia. Fique de pé no seu lugar. Jesus, você não vai vencer as ciladas de inimigo, você já venceu. Quantos creem nisso aqui, digam aleluia. Você não tem noção do que está por vir nas próximas mensagens e ministrações.
A tampa da chaleira, eu sempre brinco dizendo, pastor Gladys, pastor Everton, vai voar e ninguém vai encontrar mais. O que está por vir, a glória da última casa, será muito maior do que a primeira. Agora, não foque nos problemas, não alimente os problemas, não alimente a mágoa, o ressentimento. Tudo isso é tão pequeno diante daquilo que Deus tem para te entregar. Mesmo que você não receba de alguém o que você espera, continue amando, continue orando, continue. Isso não, é falta de amor próprio, isso desvaloriza você. Não, você não está sendo invasivo porque você ama. Você é invasivo quando você desrespeita alguém. Mas amar alguém não é ser invasivo. Se aquela pessoa não te quer perto, então respeite o espaço dela, mas continue amando ela de longe e orando por ela, porque Deus sabe do seu coração e Ele vai honrar o seu interior e a sua atitude de fé. Quantos creem que é desse jeito? Diga aleluia. Então não foi perdido o tempo que você passou pregando em Damasco. Deus tem uma porta de escape. Um dos maiores apóstolos do mundo bíblico estava sendo levantado, mas foi duro no começo. Pega na mão da pessoa que está perto de você e diga: não durma de noite. Não durma de noite.